irmãos, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Eu quero falar nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, em cima de um tema: como vencer os gigantes. Como vencer os gigantes. Capítulo de número 17, versículo de número 31 e o versículo de número 37, do 31 ao 37, no nome de Jesus. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e feri o cordeiro e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. 37, para nós concluirmos. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da dos ursos. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor é contigo. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Meus irmãos, lemos um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que com certeza você já fez menção desse texto, ou até mesmo você já ouviu alguém fazer uso dessa história, aonde a Bíblia vem nos falar acerca de um moço por nome de Davi. Mas para nós chegarmos na história de Davi, nós temos que conhecer por que Davi assumiu, por que Davi ele virou rei, se tornou o segundo rei de Israel. Ora, todos nós conhecemos a história, pois a Bíblia vem nos dizer, capítulo de número 8, aonde a história nos relata que Samuel, já envelhecido, Samuel ele constituiu para ser juiz ou juízes sobre Israel os seus filhos. A história vem nos dizer no versículo de número 3 do capítulo de número 8, que os seus filhos não andaram pelos caminhos a quais Samuel percorreu, a quais Samuel andou. Antes, os seus filhos se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e prevaleceram ou perverteram o direito, ou seja, se corromperam, se desviaram, se venderam. A Bíblia vem dizer que quando os anciãos de Israel, os habitantes, os moradores, prestaram a atenção na conduta dos filhos de Samuel, eles se levantaram e foram ao encontro dele em Ramá. E quando eles vieram ao encontro de Samuel, eles abriram a boca e disseram: tu já estás avançado em idade, já és velho, não tem condições de ser juiz, de reinar sobre nós, de nos guiar, de nos liderar.
Nós queremos um rei. Nós queremos ser iguais às outras nações, visto que os teus filhos, a quais tu constituíste para ser juiz sobre nós, eles não andam de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel ouviu essas palavras, Samuel se entristeceu. Samuel foi buscar a presença de Deus. Aí o versículo de número 7 vem dizer: disse o Senhor a Samuel: Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou, mas a mim tem me rejeitado. A Bíblia diz que quando o Senhor disse essas palavras, o Senhor vai dar algumas orientações a Samuel e vai dizer o que vai acontecer quando esse homem ele reinar sobre Israel. Para ser exato, o primeiro homem a ser rei sobre Israel. Deus vai dar algumas orientações para Samuel dizer ao povo. Deus disse a Samuel que o novo rei, ele iria levantar os seus filhos para ser comandante, para tomar conta dos seus rebanhos. Esse novo rei iria pegar as suas filhas, iria levar para o palácio para trabalhar. Ele iria pegar o melhor das suas vinhas, dos seus alimentos, o melhor do campo. E a Bíblia diz que Samuel, ele fala isso ao povo, mas o povo, quando ouviu essas palavras, em vez de mudar de opinião, a Bíblia diz que o povo abriu a boca em uma só voz e disse: não, nós queremos um rei, pois nós queremos ser iguais às outras nações. O texto conta que isso aconteceu. Capítulo de número 9, a Bíblia diz que Deus, em visão, Deus mostra a Samuel quem seria o novo rei de Israel, ou o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que Deus mostra a Saul. E a história vem nos dizer que na época de Israel não existia alguém igual a Saul. Saul era o homem mais belo que existia na época. Dos ombros para cima, Saul sobressaía em altura, em estatura. A Bíblia vem dizer, irmãos, que um dia as jumentas, da casa de seu pai vêm se perder. E o seu pai dá uma orientação a Saul para que ele fosse procurar essas jumentas junto com um servo seu. A Bíblia conta que ele sai à procura das jumentas. Ele não acha as jumentas, mas a Bíblia diz que eles encontram a Samuel, o profeta. E o capítulo de número 10 chega, e a história vem dizer que Saul é ungido o primeiro rei de Israel. Capítulo de número 11, nós observamos que Deus agora vai usar a Saul para trazer livramento a Israel. Saul vence os amonitas e o nome do Senhor, ele é glorificado. O nome do Senhor, ele era exaltado, pois a Bíblia vem dizer que Deus vem honrar o nome de Saul diante da sociedade, diante dos moradores. E eu entendo aqui que o nosso Deus, ele é Deus de honra, que o nosso Deus, ele é Deus de exaltação. E eu deixo a primeira palavra profética em cima do capítulo de número 11, pois a Bíblia diz que alguns homens acreditaram na chamada de Saul e vieram ao encontro de Saul e seguiram a Saul, mas teve alguns filhos de Belial. É a Bíblia que diz, teve alguns filhos de Belial que não acreditaram na chamada de Saul, visto que Saul era novo, visto que Saul era da família menor que existia. A Bíblia diz que eles não acreditaram na chamada e disseram: quem é este? Quem ele pensa que é para reinar sobre nós? A Bíblia diz que eles não acreditaram, mas o nosso Deus, ele é um Deus que permite que situações venham ser levantadas sobre as nossas vidas para honrar a nossa história, para honrar o nosso nome. E eu profetizo nessa manhã que o nosso Deus, ele vai permitir, aleluia,
Não é o nosso Deus que vai levantar, não. Mas o nosso Deus, ele vai permitir que situações sejam levantadas na sua vida, na minha vida, na sua casa, na sua história, simplesmente para honrar o nosso nome, simplesmente para honrar a tua trajetória e para mostrar àqueles que não acreditam: quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te separou foi Deus, quem te deu graça, quem te dá ousadia, quem te dá autoridade nessa terra para fazer a diferença é Deus. E nessa manhã, Deus é Deus de honra para crente que nos ouve, que nos assiste, que está acompanhando esse trabalho, ou até mesmo quem está aqui nessa manhã trabalhando, servindo a Deus nessa live. Deus é Deus de honra. Deus é Deus que ainda honra história de crente. A Bíblia diz que Deus honrou a história de Saul diante de todo o povo. Capítulo de número 12, a Bíblia vem nos dizer que Samuel, ele resigna o seu cargo, ele sai, e agora quem vai reinar é Saul. Capítulo de número 13 chega, e a Bíblia vem dizer: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 homens estavam com ele em Miquimais, e 1.000 homens estavam com seu filho Jonatas em Gibeá de Benjamim. A Bíblia diz que o resto do povo Saul despede, manda ir para a sua residência, para a sua casa. E ouvindo isso, a Bíblia diz que os inimigos, eles se reuniram, eles resolveram se levantar contra Israel para pelejar contra Saul. E a história, irmãos, ela é interessante no capítulo de número 13, pois quando Saul ouviu que os inimigos se levantavam para pelejar contra eles, ele prestou a atenção que o profeta Samuel, que o juiz Samuel, que o sacerdote Samuel, ele ainda não havia chegado, passando-se os 7 dias para oferecer sacrifício, para oferecer holocausto, para ir pelejar contra os inimigos. A Bíblia diz que ele prestou atenção que Samuel não chegava, que Samuel não se apresentara diante da sua face. A história vem nos dizer que ele chama um moço e manda trazer. Capítulo de número 13, versículo de número 9, a Bíblia diz: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e oferta pacífica, e ofereceu holocausto. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos que não era trabalho do rei para oferecer sacrifício, não, era trabalho do sacerdote, era trabalho do juiz, era trabalho do profeta Samuel oferecer holocausto ao Senhor, oferta pacífica. Quando ele acabara de ofertar, a Bíblia diz: e se apresentou Samuel. E se apresentando Samuel, Saul se ergue, Saul se levanta e vai cumprimentar a Samuel. Quando ele cumprimenta Samuel, Samuel imediatamente abre a boca e diz: o que fizeste? Ele vai dizer: você demorou, e demorando eu prestei atenção que o povo ia embora, e demorando eu prestei atenção que os inimigos se aproximavam. Aí a história nos diz que Samuel abriu a boca e disse: você agiu como um tolo, um homem que não tem juízo. Por que fizeste isso? Se você tivesse esperado, Deus no dia de hoje iria confirmar o seu reinado para sempre. Mas porque você desobedeceu, porque você não soube esperar, porque você não soube prestar atenção na orientação da palavra de Deus, nesse dia Deus escolheu um novo rei. Deus escolheu alguém para ser o novo rei de Israel. E tem uma coisa: esse alguém é diferenciado. Esse alguém não é como um homem escolheu, esse alguém não é como um homem quis, mas esse homem é um homem segundo o coração
dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz, irmãos, capítulo de número 14, que Jonatas traz vitória sobre os filisteus. Capítulo de número 15, Saul desobedece a Deus mais uma vez e ele é rejeitado. O Espírito de Deus sai da vida de Saul, pois o capítulo de número 16 ele vem nos dizer que Samuel ainda chorava, que Samuel ainda se lamentava. Versículo de número 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi, eu escolhi, eu separei, eu levantei alguém para ser o novo rei de Israel. Aleluia. A Bíblia vem nos dizer que Samuel obedece à voz de Deus, chega a Belém, chega na casa de Jessé o belemita, e agora vai acontecer um desfile gospel. Sim, porque os seus filhos, os filhos de Jessé, vai se apresentar diante da presença do profeta. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa os outros 4 filhos de Jessé, e nenhum foi separado, nenhum foi escolhido, nenhum foi ungido. Parece que eu vejo Samuel confuso, porque Deus disse: na casa de Jessé eu já tenho separado, na casa de Jessé eu já prestei a atenção e tem alguém para ser o novo rei de Israel. Quando se passaram os séculos, ele olhou para Jessé e disse: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, acabaram-se os teus filhos. A Bíblia diz que Jessé olha para Samuel e disse: não, ainda falta o menor é Davi. Aí Samuel vai abrir a boca e disse: traz ele aqui, não assentaremos à mesa até que ele se apresente a nós. Versículo de número 11, versículo de número 12, versículo de número 13 do capítulo de número 16, a Bíblia diz que foram ao encontro de Davi, trouxeram a Davi, e quando Davi se apresentou na presença de Samuel, e quando Davi se apresentou na presença do seu pai, na presença dos seus irmãos, o Espírito de Deus brada no coração de Samuel e disse: eis aí o novo rei de Israel. Pega o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele, e a Bíblia diz que assim foi feito. Versículo de número 13. Se você que está na sua casa não der um glória a Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas a Bíblia diz que quando o azeite foi derramado na presença dos seus irmãos, a partir daquele dia em diante, Davi foi cheio do Espírito do Senhor, e o Espírito de Deus se apossou de Davi, se apossando. Agora quem mandava não era Davi, se apossando. Agora quem mostrava o caminho não era Davi, mas quem mandava era Deus, quem mostrava o caminho era Deus, quem orientava Davi agora era Deus, quem tomava de conta da vida de Davi não era ele mesmo, mas era o Espírito de Deus. E eu deixo a segunda palavra nessa manhã sobre a sua vida. Quem manda na sua vida é Deus, quem orienta os teus passos é Deus, quem vai honrar a tua trajetória é Deus, quem vai te trazer vitória é Deus, quem vai fazer milagre sobre a sua vida é Deus, quem vai mudar o quadro é Deus, quem vai fazer coisas grandes nessa manhã, aleluia, sobre a tua história é o Deus de Israel, aleluia, é o Deus a qual eu e você servimos. E nessa manhã Deus está dizendo: eu sou um Deus de honra, eu sou um Deus que muda quadro, eu sou um Deus que muda a situação. Haveria alguma coisa impossível a qual eu não possa fazer, a qual não possa executar? O profeta Isaías, ele disse no seu livro do capítulo de número 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo
do erro. Quem impedirá? Em outras traduções, a última parte diz: eu estou operando. Quem vai impedir? Aleluia. Deus está operando nessa manhã. Deus está trabalhando nessa manhã. E Ele está dizendo: se eu estou operando, se eu estou trabalhando, não tem inferno. Se eu estou trabalhando, não tem demônios que possa impedir da minha mão ela ser estendida sobre a tua casa e mudar a situação. Então nessa manhã, receba a presença de Deus sobre a tua casa, porque eu não vim brincar de pregar, mas eu vim orientado pelo Espírito Santo de Deus para lhe dizer que Deus ainda visita a casa. Independente da situação, independente do momento, Deus ainda é Deus de visita. Deus ainda é Deus que desce na casa e diz: a minha mão é sobre ele. E Deus vai fazer mudança nessa manhã. Glória. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou, tomou de conta. Eu deixo a terceira palavra: os teus têm dono. Pode até o diabo estar por aí dizendo um zum, 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 soprando alguma mentira, mas em cima da palavra do versículo 13, Deus está dizendo: se apossou de Davi. Ou seja, Deus toma de conta dos teus, tem dono. O diabo quer tocar, mas Deus está dizendo: tem dono. O diabo quer mexer, mas Deus está dizendo: tem dono. O diabo quer abrir a cova, jogá-lo dentro, jogá-la dentro, mas Deus está dizendo: tem dono. Não toca porque tem promessa. Não toca porque eu tenho um projeto a ser feito através da vida dela, através da vida dele. Receba essa palavra nessa manhã: tem dono. Os teus, dentro da tua casa, no teu lar, no outro lado, Deus está dizendo: tem dono. Ei, você que nos ouve, ei, você que nos assiste, ei, você que está aqui nessa manhã, Deus está dizendo: tem dono. Não mexe, não toca, não mata, porque a minha mão estará estendida nessa manhã para guardar e proteger. Tem dono. Se apossou. E a Bíblia diz, capítulo de número 17, Davi foi ungido, Davi foi separado, mas Davi continua a sua mesma função. E a história relata que ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá e ordenaram uma batalha contra os filisteus. Esse texto é interessante, pois a peleja estava prestes a acontecer, mas a Bíblia diz que o rei já não tinha mais a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, pois a presença do Espírito Santo se apoderou de quem? De Davi. Davi agora era que tinha, Davi agora que era guiado, Davi agora ele era orientado, não Saul. Mas a Bíblia diz que Saul estava liderando o exército de Israel para pelejar contra os filisteus. Aí o texto conta que quando eles se apresentaram, que quando eles estavam preparados para guerrear, durante o exército dos filisteus se levantava alguém por nome de Golias. E a história vem dizer que ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo, ou seja, quase 3 metros de altura. Era alguém diferenciado dos demais. E quando esse alguém se apresentou por nome de Golias, o gigante, o filisteu,
A história vem dizer que ele se apresenta e ele vai bradar, meu amigo Williams, e ele vai gritar. E esse grito era perguntando se tinha alguém do exército de Israel para pelejar contra ele. E ele vai lançar uma proposta. E a proposta era: se tivesse alguém do exército de Israel para pelejar contra ele, e esse alguém vencesse a ele, os filisteus serviriam a Israel. Mas se ele vencesse esse alguém, esse homem, esse combatente, Israel, eles serviriam aos filisteus. Aí o texto vem contar, irmãos, e eu estou falando nessa manhã, como vencer os gigantes. O texto vem contar que a aparência desse homem, ele vai causar um alvoroço dentro do acampamento de Israel. E a primeira coisa que chama a atenção é a insolência desse gigante. A palavra insolência é arrogante, atrevido, desaforado em excesso de orgulho, de soberbo. Esse homem, ele era alguém soberbo, arrogante, e nós prestamos atenção que diante da soberba desse homem, o ânimo do povo se abateu. André, você prova que o povo ficou desanimado? Sim, eu lhe provo. Versículo de número 11 do capítulo de número 17, a Bíblia vem dizer: ouvindo Saul o que? As palavras do gigante e todo o Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Quando o gigante apareceu, quando o gigante se apresentou, a Bíblia diz que o rei, a Bíblia diz que todo o povo temeu, ficou com medo. Todo o povo desanimou-se. Aí a primeira coisa que nos chama a atenção é: diante das ameaças desse gigante, o ânimo do povo se abateu, porque eles prestaram a atenção no gigante. Versículo de número 10, você volta mais um pouco. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Segunda coisa que nós observamos é que os gigantes não apenas parecem imbatíveis, mas eles também são insolentes. Ou seja, o gigante parecia ser imbatível, e existem gigantes que se apresentam diante das nossas vidas, diante da nossa trajetória, que parece aos nossos olhos que ele é imbatível, que parece que nós pensamos: não vamos vencer, não vamos sair vitoriosos, é impossível eu sair dessa situação uma mulher vencedora, um homem vencedor. Acabou, já era, não tem mais jeito. Quando o gigante filisteu Golias se apresentou diante de Israel, Israel olhou e disse: não tem mais jeito, não tem como nós vencermos, porque o gigante desanimou o povo. O gigante parecia ser imbatível. As armaduras que o gigante usava era inatingível. Não tinha como atingir aquele gigante, não tinha como acertar uma arma naquele gigante. Preste atenção na Bíblia, versículo de número 5, volta mais um pouco. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Como se não bastasse toda a sua armadura para lhe proteger, a Bíblia diz: e ia na frente de Golias alguém com escudo para lhe proteger. Ou seja, ele era inatingível. Não tinha como acertá-lo, não tinha como vencê-lo. Então o gigante causava medo, então o gigante desanimou o povo. Então a aparência do gigante fez com que o povo pensasse: não tem como nós vencermos. Então o gigante parecia ser inatingível, e a Bíblia diz que o gigante era persistente.
André, prova, versículo 16, vamos para a Bíblia. Versículo número 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se durante 40 dias. E existe problema nas nossas vidas, e existe problemas, situações gigantes, que parece que não quer nos deixar. Parece que nós vamos, enquanto nós estivermos aqui na terra, conviver com esse gigante. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa manhã, nesses minutos que nos resta. Vai cair por terra todo tipo de gigante que está se levantando sobre a sua vida. Vai cair por terra esse gigante atrevido, esse gigante persistente. Vai cair por terra esse filisteu incircunciso, endiabrado, esse filho do cão. Vai cair por terra nessa manhã, porque Deus preparou esse dia, porque Deus preparou esse culto, porque Deus preparou essa live para lhe dizer que nessa manhã eu vou te dar estratégia, que nessa manhã eu vou lhe dar orientação, e você vai vencer esse gigante, e você vai sair vitoriosa, e você vai sair vitorioso. O gigante parece ser inabalável, o gigante pode até lhe causar medo, o gigante pode até vir há dias lhe amedrontando, lhe causando medo, tirando noite de sono, mas nessa manhã o Espírito brada ao meu coração para lhe dizer: eu estou entrando em cena para resolver a situação, e eu vou honrar a tua história. Oh, derramando Yasei. André, por que Deus vai dar vitória? Porque ficar do mesmo jeito não pode ficar. Porque ficarmos estacionados nós não podemos ficar. Os gigantes que se levantam contra nossas vidas precisam ser enfrentados. Os medos que se levantam contra nós, batendo na nossa mente, precisa ser enfrentado. A crise precisa ser enfrentada. A enfermidade precisa ser enfrentada. A porta fechada precisa ser enfrentada. Os que estão afastados dentro de casa precisa ser enfrentado. Enfrentado como? Orando. Enfrentado como? Jejuando. Enfrentado como? Mostrando para eles que não é nenhum gigante que vai predominar, mandar, dominar. Dentro da nossa casa quem manda ainda é Deus. Quem predomina ainda é Deus. Quem manda dentro da tua casa ainda é Deus. Quem manda na vida dos seus ainda é Deus. Quem manda no teu casamento, quem manda na vida dos teus filhos, quem manda na porta de emprego, quem manda na tua saúde, quem manda na tua mente, quem manda no teu corpo, ainda é Deus. E Deus está dizendo nessa manhã: é tempo de se erguer, é hora de se levantar para enfrentar esse gigante e mostrar a ele que Deus ainda é contigo, mulher de Deus, que Deus ainda é contigo, homem de Deus. É tempo de se levantar, porque Deus vai trazer vitória. Glória. Glória. Porque se nós prestarmos atenção, versículo número 26, a Bíblia diz que Jessé deram uma ordem a Davi. A ordem era que Davi fosse saber como é que estavam seus irmãos, levasse alguns presentes. E Davi, quando chegou, é o texto que diz, viu? E Davi, quando chegou, o gigante estava se apresentando. E Davi disse aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem pôs a este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Se nós prestarmos a atenção, o gigante pensava que era invencível. Israel temeu, o rei temeu, ou seja, se acovardaram. E esse momento revelou quem era Saul e quem eram os demais. Revelou quem eram os covardes e quem eram os corajosos. Ou seja, os gigantes
Eles são assim. Eles revelam quem tem coragem e quem não tem. Porque o texto nos mostra que todos estavam com medo. Mas a Bíblia diz que quando Davi chegou, Davi prestou a atenção que o gigante afrontava. E eu até anotei uma frase aqui que me chamou a atenção, que diz: é do útero da crise que desponta os grandes vencedores. Glória. Deixa eu dizer de novo. É no momento mais caótico, é no momento mais difícil, que Deus, Ele surpreende, não só dentro da tua casa, mas diante da igreja, diante da sociedade. É que Deus surpreende para mostrar que ainda existe pessoas diferenciadas a quais Ele possa contar para derrubar esse gigante e trazer vitória para o acampamento de Israel. Ou seja, Deus vai usar você para trazer vitória para dentro da tua casa. É por isso que esse gigante está todos os dias se levantando. É por isso que a tua mente está sendo bombardeada. É por isso que a tua mente está sendo perseguida. Porque o diabo sabe, se você parar, se você desistir, a tua casa desmorona, a tua casa se acaba. Mas Deus está dizendo nessa manhã: não vai parar nada, diabo caba besta. Ainda existe a minha presença na vida dela, ainda existe a minha presença na vida dele. E nessa manhã eu dou força, nessa manhã eu dou coragem, nessa manhã eu dou ousadia para enfrentar o gigante que tem se levantado. Glória, glória. Porque o texto é lindo. Davi não olhou o gigante. Israel e Saul olhou o tamanho do gigante. Mas Davi disse: quem é esse circunciso? Para afrontar, para enfrentar, quem ele pensa que é? Para afrontar o Deus a quem eu sirvo. Davi tirou os olhos do gigante, tirou os olhos da crise, tirou os olhos do problema, tirou os olhos da dificuldade e colocou os olhos, a sua visão, no Deus a quem ele servia. Problema vai ter? Vai. Crise vai ter? Vai. Porta fechada vai ter? Vai. Enfermidade vai ter? Vai. Filhos vão se afastar? Vai. Mas Deus está dizendo nessa manhã: fica com teus olhos em mim. Fica focado em mim. Porque enquanto você estiver focado em mim, eu vou estar trabalhando. Enquanto você estiver adorando a mim, eu vou estar trabalhando. Enquanto você estiver fazendo a minha obra, eu vou estar com as minhas mãos estendidas dando livramento. Enquanto você, mesmo chorando, mesmo sem força, vem para o culto dia de quarta, aqui na sede é dia de terça, dia de quinta, dia de domingo, mas nas congregações é quarta, é sexta, é domingo. Enquanto você, mesmo sem força, chorando, doendo, gemendo, continuar vindo para minha casa, eu vou te trazer uma palavra, vou te dar ânimo, vou renovar as tuas forças e você vai prosseguir, vai derrubar esse gigante e o meu nome vai ser glorificado. O texto diz que Davi, ele não deu ibope ao gigante. Não deu. Então, a primeira coisa é a insolência, a arrogância, a prepotência, a soberba de Golias, que fez com que Saul e os demais ficassem com medo. Mas a Bíblia diz que Davi chegou. E você vai prestar atenção como esse texto ele é especial. Porque os vencedores de gigantes, para nós concluirmos, ele não ouve a voz dos pessimistas, pessoas que não acreditam, pessoas que têm um pensamento negativo. Porque quando Davi chegou, versículo de número 24, a Bíblia diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram. Eles estavam pessimistas, dizendo:
não vamos vencer. E eu não sei se você já passou por isso. Quando alguém vê o problema, alguém diz até você: para, desiste, tem jeito não. Esse caso aí é irrevogável. Se eu fosse você, não orava mais. Se eu fosse você, não jejuava mais. Porque não tem jeito não. Não tem jeito não. Para, desiste. Assim estava Israel, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele. E temiam grandemente. Aí a Bíblia diz que quando Davi chegou, a Bíblia diz que Davi viu os homens com medo, viu o gigante falando, e foi aquilo que eu disse: quem ele pensa que é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Aí a Bíblia conta que no meio da crise houve uma esperança. André, esperança? É, porque alguém se apresentou para pelejar contra o gigante. Sabe por que você não parou? Sabe por que eu não parei? Sabe por que você não desistiu? É porque você é a esperança de muita gente. Deixa eu dizer de novo. Você não parou porque você é a esperança para muita gente. O derremanto e a cabarrachúria. Sabe por que você não desistiu? Até pensou, até indagou. Aí Deus disse: você não pode parar. Você não pode desistir. É porque tem alguém que se espelha em você. É porque tem alguém que admira você. É porque tem alguém que observa os teus passos. É porque tem alguém que olha como você canta, como você adora, como você vem para a igreja. Você é a esperança de alguém. E Deus está dizendo nessa manhã, em meio à boca da crise, em meio ao centro da crise, Deus vai te levantar como a esperança de muita gente, e o quadro vai mudar, e o cenário vai mudar. Davi se apresenta, e você preste atenção, que quem realmente é um vencedor de gigantes, não olha para o seu passado como obstáculos, e sim como desafio. Porque tem muita gente que está preso ao passado. Tem muita gente que está preso a alguma falha, algum fracasso que foi cometido lá atrás. Não. Deus não trabalha com isso. Pois a Bíblia diz que Deus joga o nosso passado no mar do esquecimento. Ele quer que nós venhamos viver o presente, já tem o nome presente. Viva o que Deus lhe entregou. E o futuro ele já preparou coisas grandes para você, coisas extraordinárias. Davi não olhou para o seu passado. Não. E qual era o passado de Davi? Pastor de ovelhas. E ser pastor de ovelhas na época, segundo o costume judaico, era um trabalho desprezível. Era um trabalho que ninguém dava valor. E ainda se não bastasse, Davi era ruivo. E o costume dizia que alguém ruivo, por causa de Adão lá atrás, era alguém que iria levar os demais à queda, ao fracasso, à derrota, à humilhação. Aí pastor de ovelha não tinha respeito, como se não bastasse, era ruivo. A opinião era: vai levar nós ao fracasso. Aí Davi não estava preocupado com as opiniões, com o passado. Não. Davi estava preocupado em vencer o gigante. E vencedor do gigante não olha para o seu passado como um obstáculo, mas enxerga o seu futuro como um campo fértil de gloriosas realizações. E eu profetizo nessa manhã, sem medo de errar, não é o teu passado que vai impedir dos projetos de Deus ser realizado e concretizado na tua vida. O diabo quer manchar a tua história. O diabo quer jogar a tua história na lama. O diabo anda falando por aí dizendo que não tem mais jeito, que você é um zero à esquerda,
esquerda, que a tua família não serve para nada, mas o Senhor está dizendo nessa manhã, na tua história, a história que eu tenho para fazer através da tua casa é coisas grandes, é coisas extraordinárias. Então receba nessa manhã a quarta palavra profética, receba realizações, receba coisas extraordinárias da parte de Deus sendo realizada na tua vida, na tua casa. Mas André, o tempo é de crise, mas André, a porta está fechada. É Deus dizendo nessa manhã, é o cenário que eu quero, é do jeito que eu quero, pois é desse jeito que eu vou honrar a tua casa, é desse jeito que eu vou honrar o meu nome sobre a tua vida. Glória, glória. Não olha para o teu passado, não dá ibope ao que o povo fala, o que o povo pensa. Se agarra nas promessas de Deus, e as promessas de Deus estão de pé. E eu encerro a minha fala. Os vencedores de gigante não darem ibope às críticas. Para ajudar são poucos, mas críticos, apontadores, faladores, tem muitos. Porque quando Davi chegou no acampamento, é interessante esse texto, porque quem conhecia Davi bem estava lá. André, você prova? Eliabe estava lá. Eliabe era seu irmão. Eliabe comia com ele. Eliabe morava na mesma casa que ele. Eliabe conhecia Davi intimamente. Em vez de Eliabe apoiar a Davi, olha o que Eliabe ele vai dizer a Davi. Quando Davi se apresentou, quando Davi falou o que receberia o homem se vencesse aquele gigante. Olha o que diz o texto no versículo número 28 do capítulo 17. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens acendeu o quê? A ira contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade no teu coração que desceste para ver a peleja. O interessante do texto é que as críticas poderiam vir de qualquer pessoa, irmã, mas a crítica veio de alguém que conhecia a Davi. E as críticas podem nos machucar de pessoas que nós menos esperamos. Porque veio críticas de Eliabe, irmão de Davi. E você observa por que Eliabe criticou a Davi. Porque o sucesso de Davi era o fracasso de Eliabe. André, como assim? Eu vou lhe provar em cima da Bíblia. Porque no capítulo 16, quando Samuel chegou na casa de Jessé, vai passar Eliabe, vai passar Abinadab, vai passar Samar, vai passar os outros irmãos, e nenhum foi ungido a rei. Mas o menor, o que ninguém dava valor, o que ninguém queria, o que ninguém aceitava, o projeto falido, o zero à esquerda, foi esse que Deus disse, é esse que eu quero. Ungiu, foi esse que Deus separou. Então, o sucesso de Davi era o fracasso de Eliabe. Aonde Eliabe não se alegrou com o sucesso de Davi, foi por isso que Eliabe ficou com raiva, com inveja. Então o sucesso de Davi era o fracasso de Eliabe. Por isso que ele chegou até Davi e disse, o que você está fazendo aqui? Não é para você estar aqui. E você está pensando que é todo mundo que torce pelo seu sucesso? E você está pensando que é todo mundo que vai torcer pela mudança que vai acontecer dentro da tua casa? Irmão, o que tem assim de gente torcendo pela derrota da tua casa,
pela derrota, pela destruição da tua família. Pregador, sim. Você está pensando que é todo mundo? Jesus, quando chegou na casa de Jairo, Jesus ouviu que estavam lá as carpinteiras, choravam, pranteavam, e Jesus disse: ela não está morta, dorme. E riram de Jesus, não acreditaram em Jesus. Aí Jesus disse: saiam todos. Jesus começou a fazer uma limpeza dentro daquela casa. E eu vou profetizar, irmão, a quinta palavra. Jesus vai começar a fazer limpeza de amizades sobre a tua vida. Não se espante com aquela coleguinha, aquele coleguinha, aqueles amiguinhos, quando Jesus começar assim a tirar de um por um. Só vai ficar quem acredita, só vai ficar quem aceita, só vai ficar quem tosse, só vai ficar quem ora com você. Jesus vai fazer uma limpeza de amizades. Não se espante quando imediatamente, misteriosamente, o número daquela pessoa será apagado da agenda do seu celular. Não se espante quando aquela pessoa não bater mais na tua porta. É Jesus dizendo: estou te dando livramento. Você não precisa dela, você não precisa dele, só vou deixar quem é verdadeiro na sua vida. Porque existem pessoas que só entram na tua casa para bisbilhotar a tua história, para saber o que está acontecendo. Mas Jesus só vai deixar os verdadeiros. As críticas não atingiram a Davi. Davi era um homem, fechei a minha Bíblia, era alguém obediente e organizado. Ninguém vence gigante com desorganização. Eliabe disse: com quem deixaste as ovelhas? Disse: não. Você acha que eu vou deixar as poucas ovelhas do nosso pai de qualquer jeito? Não, já deixei um lá, cuidando. Davi era organizado. E ninguém vence gigante com a vida de qualquer jeito, com a vida errada, com a vida desmantelada. Para se vencer o gigante, para se vencer os problemas que se levantam sobre a sua vida, sobre a minha vida, tem que ter uma organização. E Deus, nesses últimos dias, meu amigo Williams, Ele está cobrando organização da vida dos crentes. É tempo de nós nos organizarmos. É tempo de você se organizar. Porque enquanto você está desorganizado, o gigante ganha território. Enquanto a sua vida está de qualquer jeito, de qualquer maneira, o gigante ganha território. Mas Deus está dizendo: se organize, se conserte, coloque a sua vida no seu devido lugar, feche as brechas, não deixe o gigante se aproximar demais. Deus está dizendo nessa manhã: se organize, se prepare, porque eu vou lhe usar para que você possa derrubar esse gigante. Davi se organizou, ele se apresentou, e quando se apresentou, o gigante lhe afrontou, dizendo: eu sou algum cão. O gigante tentou amedrontar a Davi, mas Davi tinha a presença do Espírito de Deus. Aí Davi diz: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, mas eu vou ao seu encontro. Não é no nome de Saul, não é no nome de Jonatas, mas eu vou ao seu encontro no nome do Senhor. Do Senhor dos exércitos. E ele disse: todo Israel saberá que do Senhor é a guerra. Escute, Deus está lhe dando estratégia nessa manhã. Não deixe que a aparência do problema, do gigante, venha lhe amedrontar. Não deixe que as críticas venham lhe parar, lhe entristecer. Não deixe que a afronta, não deixe que o tamanho do gigante venha lhe deter. Deus está dizendo: se erga nessa manhã, se apresente nessa manhã, mostre ao problema, mostre ao gigante que maior
que poderoso é o Deus a quem você serve. Isaías, ele disse: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua levantada em juízo tu as condenarás. E nessa manhã, esse gigante que se levantou sobre a sua vida vai cair por terra. Eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é o tamanho do gigante, eu não sei o que o gigante fala, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus me trouxe nessa manhã para lhe dizer: tem vitória preparada para você. O acampamento vai ter vitória, o acampamento vai ter mudança, e quem está ao teu lado vai receber milagre, e quem está ao teu lado vai ser agraciado por milagre. Deus nessa manhã vai te usar como canal de bênção. Davi, quando chegou no acampamento, Davi chegou preparado para guerrear, Davi chegou preparado para derrubar o gigante. E quem estava ao lado, e quem estava no acampamento, estava desesperado, estava com medo, estava cabisbaixo. Mas quando Davi chegou disposto em trazer vitória, em trazer milagre. E quem estava no acampamento, quem estava fraco foi forte por causa de Davi. Quem estava pensando em desistir se ergueu para caminhar. E nessa manhã a sexta palavra é: Deus vai te usar para levantar muita gente no acampamento. Quem está caído por causa de você vai se levantar. Quem estava pensando em desistir por causa do seu testemunho, por causa da sua persistência, por causa da sua fidelidade, Deus vai usar para trazer de volta essa pessoa para a casa do Pai. Receba nessa manhã, receba essa palavra nessa manhã. É a mão de Deus que é sobre a tua vida. Se não fosse a mão de Deus, o diabo já tinha lhe tragado. Se não fosse a mão de Deus, o diabo já tinha derrubado você. Se não fosse a mão de Deus, a cova já estava fechada. Mas Deus está dizendo nessa manhã: é a minha mão sobre ela, é a minha mão sobre ele. E nessa manhã no acampamento vai ser mudado, vai ser transformado. Então nessa manhã o gigante que havia se levantado caia por terra, porque Deus é Deus de milagre.